Regulamentos e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP. Da escolta externa. Artigo 257. A escolta externa de presos será realizada, preferencialmente, pelo Grupo de Escolta Tático Prisional. GETAP, constituído por ASPs capacitados para o manuseio de equipamentos de segurança e armamentos diversos. Parágrafo 1. A equipe de escolta não poderá transitar pela área interna da unidade prisional portando arma de fogo com munição letal, salvo quando no exercício de suas atribuições, em virtude da 129 peculiaridade da atividade desenvolvida, não devendo, contudo, ultrapassar zona limítrofe estabelecida pelo diretor-geral consideradas as características físicas de cada unidade prisional. Parágrafo 2. A escolta será feita apenas em veículos oficiais das sedes, salvo quando se tratar de escolta aérea. Parágrafo 3. A equipe do GETAP será composta por no mínimo 033 ASPs, respeitado em todos os procedimentos o princípio da supremacia de força. Parágrafo 4. A escolta de presos de alta periculosidade será realizada pelo Comando de Operações Especiais. COP, salvo para os casos em que este não possa executar a escolta, devendo então a direção da unidade prisional de origem solicitar a autorização ad CESP para que o GETAP da unidade prisional ou de outra unidade atenda à demanda. Artigo 258. A equipe do GETAP deverá, na medida em que a estrutura da unidade prisional possibilitar, ter um espaço físico separado dos demais setores a fim de resguardar o sigilo das suas operações. Artigo 259. A escolta será realizada nas seguintes ocasiões: 1. Transferência de presos entre unidades da SUAP. 2. Solicitação de autoridade policial ou judicial. 3. Condução de presos para atendimento de saúde rotineiro ou emergencial. 4. Acompanhamento de preso em velório de ascendentes, descendentes, irmãos e cônjuges, somente em cemitérios ou velórios municipais. 5. Acompanhamento de presos em visitas a ascendentes, descendentes, irmãos e cônjuges que estejam hospitalizados. 6. Acompanhamento de presos a cartórios e bancos. E 7. Demandas interestaduais. Parágrafo 1. A permissão de saída será concedida pelo diretor-geral da unidade prisional onde se encontra o preso. Parágrafo 2. A escolta externa para velório ou sepultamento será realizada mediante a apresentação do atestado de óbito e guia de sepultamento, observadas as normas de segurança, não sendo permitida escolta para velório em residência. Parágrafo 3. Para a realização do procedimento é imprescindível que a equipe esteja de posse do formulário padrão de solicitação de escolta externa, assinado pelo diretor-geral da unidade prisional ou pelo eventual interino do dia. Parágrafo 4. Nas escoltas decorrentes de demandas interestaduais deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 1. Ao receber a requisição de outro estado ou da SAGV, relativamente à escolta de preso, a unidade prisional deverá encaminhar a referida requisição, via formulário padrão de solicitação de escoltas, à Diretoria de Segurança Externa da SPI, para análise. 2. Uma vez autorizada a escolta, a unidade prisional de destino deverá ser contatada pela equipe da DCESP, de modo a confirmar se está ciente de que o preso lhe será encaminhado. 3. Cabe à DCESP solicitar, junto à unidade prisional que realizará a escolta, dados dos ASPs que constituirão a equipe de escolta para a confecção de ofício de apresentação constando nomes e MASPs dos servidores, modelo e placa da viatura e telefone celular do líder da escolta. 4. A equipe de escolta deverá ser composta por pelo menos um ASP efetivo, e 5. Decorrido o prazo de 30 dias da saída do preso a fim de participar de audiências judiciais em outros estados, cabe às unidades prisionais informar, via memorando, a DCESP sobre o não retorno do preso. Artigo 260.
Os agentes de segurança penitenciários escalados para realização de escolta são legalmente responsáveis pelos equipamentos que utilizam e pelos presos que transportam, submetendo-se a sanções administrativas e penais cabíveis nos casos de irregularidade. Artigo 261. As informações referentes ao planejamento da execução da escolta deverão ser tratadas pelo responsável do JETAP diretamente com o diretor de segurança. Artigo 262. No caso de transferência entre as unidades da SUAP, é indispensável levar o ofício de apresentação e os prontuários gerais padronizados do preso. Parágrafo único. Após a implantação do SIGPRI, poderá haver expedição de portaria estabelecendo novas diretrizes no que se refere à movimentação de documentos e prontuários gerais padronizados, bem como dando outras providências que se fizerem necessárias. Artigo 263. No caso de realização de escolta coletiva, considerada a obrigação de preservar a integridade física e moral dos presos, deve-se observar a condição de cada um: 1. Estado de saúde e gênero; 2. Existência de comparsas entre os presos a serem escoltados juntos; e 3. Existência de inimigos ou problemas de convivência entre os presos a serem escoltados juntos. Parágrafo único. No caso de escolta de presas, há que observar também a existência de grávidas e suas respectivas condições, visando estabelecer procedimentos apropriados. Artigo 264. Nas transferências entre unidades prisionais, a equipe de escolta, obrigatoriamente, encaminhará documentos, prontuários, medicamentos e objetos de higiene pessoal do preso, sendo que a retirada dos pertences remanescentes ficará a cargo dos familiares. Parágrafo 1. A equipe da unidade prisional deverá preparar a documentação do preso com antecedência, a fim de agilizar a escolta. Parágrafo 2. Após a implantação do SIGPRI, uma vez que todos os documentos deverão estar digitalizados e inseridos no referido sistema, os prontuários gerais padronizados do preso permanecerão na unidade prisional de origem. Artigo 265. As escoltas que necessitem de diárias de viagem deverão ser autorizadas pela DICESP. Parágrafo único. Uma vez autorizada a escolta de que trata o caput, as solicitações das diárias serão encaminhadas ao núcleo de diárias da SUAP, obedecidos, rigorosamente, os prazos e regras estabelecidos. Artigo 266. A unidade prisional, em eventual impossibilidade de realização de procedimento de escolta externa, comunicará o fato imediatamente, de modo que a DICE ainda disponha de tempo hábil para providenciar apoio junto às demais unidades prisionais. Dos requisitos para o ingresso no JETAP. Artigo 267. Os candidatos integrantes do JETAP deverão preencher os seguintes requisitos: 1. Ser agente de segurança penitenciário do quadro de servidores efetivos; 2. Ter experiência mínima de 1 ano no cargo ou função de agente de segurança penitenciário; 3. Possuir certificação emitida pelo órgão competente de conclusão de treinamento com arma de fogo. CAF. 4. Não ter cometido transgressão disciplinar de natureza grave transitada em julgado nos últimos 12 meses. E 5. Não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de impedimento para nomeação, designação ou contratação para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo. Parágrafo 1. Excepcionalmente, nas unidades prisionais em que não houver agentes de segurança penitenciários efetivos, o JETAP poderá ser constituído por agentes de segurança penitenciários prestadores de serviço, mediante análise e autorização do Superintendente de Segurança Prisional ou diretor de Segurança Externa. Parágrafo 2. Excepcionalmente, em caráter emergencial e mediante autorização formal do Superintendente de Segurança Prisional, a exigência de experiência mínima de 1 ano no exercício da função de agente de segurança penitenciário, prevista no inciso 2 deste artigo, poderá ser dispensada. Artigo 268.
Os agentes de segurança penitenciários, além de atenderem aos requisitos elencados no artigo anterior, deverão ser aprovados em processo seletivo interno, que será regulamentado por edital próprio, a ser publicado oportunamente, constituído de 4 fases, a saber, 1. Análise de currículo, que será realizada pela Superintendência de Recursos Humanos em conjunto com a Superintendência de Segurança Prisional, classificatória e eliminatória. 2. Comprovação de idoneidade e conduta ilibada, que será analisada pela Assessoria de Informação e Inteligência da SUAP, eliminatória. 3. Exame psicotécnico aplicado pela Superintendência de Recursos Humanos, eliminatório. E 4. Curso de capacitação realizado pela Escola de Formação da Secretaria de Estado de Defesa Social, em consonância com as diretrizes de treinamento da Superintendência de Segurança Prisional. Classificatório e eliminatório. Parágrafo 1. A designação dos agentes de segurança penitenciários aprovados será realizada pelo subsecretário de Administração Prisional ou, a seu critério, pelo Superintendente de Segurança Prisional. Parágrafo 2. A designação de que trata o parágrafo 1 deste artigo poderá levar em conta parecer do diretor-geral da unidade prisional, no que se refere à conduta profissional do agente de segurança penitenciário interessado em compor o GETAP, para fins de fundamentação complementar da decisão do subsecretário de Administração Prisional ou Superintendente de Segurança Prisional. Parágrafo 3. O agente de segurança penitenciário só poderá se inscrever no processo seletivo para preenchimento das vagas da unidade prisional onde o mesmo está lotado em exercício. Parágrafo 4. O agente de segurança penitenciário certificado, ao término do processo seletivo poderá, quando da transferência para outra unidade prisional, compor a equipe do GETAP da unidade prisional de destino, condicionado à existência de vaga e respeitado o quadro de reservas. Parágrafo 5. Os agentes de segurança penitenciários que já possuem o curso de capacitação ministrado pela EFES e compõem o GETAP das unidades prisionais antes da edição deste regulamento, não se submeterão ao processo seletivo. Parágrafo 6. O agente de segurança penitenciário do GETAP, sempre que necessário, poderá executar outras atividades inerentes à equipe de segurança no âmbito da unidade prisional, a critério do diretor-geral. Parágrafo 7. Até a conclusão do primeiro processo seletivo, visando a capacitação e certificação de agente de segurança penitenciário para integrar o GETAP, o diretor da unidade prisional deverá assegurar a composição deste, observando as condições previstas no artigo 267 deste regulamento, usando preferencialmente os agentes que já possuem experiência em escolta. Artigo 269. Os integrantes do GETAP só poderão ser desligados a pedido, após 2 anos na função, ressalvados os casos de interesse da administração pública ou nas seguintes situações: 1. Deixarem de preencher, a qualquer época, os requisitos previstos neste regulamento. 2. Forem indiciados por prática de crimes ou sofrer trânsito em julgado desfavorável em processo administrativo disciplinar. 3. Praticarem atos incompatíveis com o desempenho das atividades. E 4. Solicitarem o próprio desligamento com antecedência de 30 dias, observado o prazo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 1. Os atos de desligamento do GETAP serão realizados pelo subsecretário de Administração Prisional, o qual poderá delegar esta competência, formalmente, ao Superintendente de Administração Prisional. Parágrafo 2. Após o desligamento, salvo quando este ocorrer a pedido ou para fins de exercício de funções de chefia, o agente de segurança penitenciário somente poderá retornar para o GETAP após aprovado em novo processo seletivo. Da escolta externa hospitalar. Artigo 270. Define-se como escolta hospitalar o acompanhamento e custódia de presos em hospitais,
clínicas médicas ou similares, realizados por agentes de segurança penitenciários, aos quais cumpre, 1. Trajar obrigatoriamente uniforme oficial, conforme norma em vigor, 2. Respeitar as normas da administração do estabelecimento hospitalar, sem prejuízo dos critérios de segurança, 3. Manter sempre o preso dentro do seu campo de visão, 4. Não se afastar do posto de serviço sem prévio rendimento, e 5. Portar rádio HT para facilitar a comunicação. Parágrafo único. O comando previsto no inciso 5 deste artigo respeitará as limitações próprias de cada localidade no que tange à disponibilidade de sistema digital ou analógico e antenas repetidoras, bem como a existência de rádios HT na carga patrimonial da unidade prisional, sendo que tais limitações deverão ser, prontamente e formalmente, comunicadas às SPI para providências possíveis e ou cabíveis. Artigo 271. A escolta em ambulância contará com um ASP, desarmado, presente junto à equipe de socorristas no compartimento de pacientes durante todo o trajeto, sendo que na cabine do motorista haverá outro ASP devidamente armado. Parágrafo 1. Os ASPs se posicionarão de forma a não prejudicar a atuação dos profissionais da ambulância, mas sem prejuízo dos critérios de segurança, estando autorizados a intervirem para preservar a integridade própria e dos demais, inclusive do próprio preso, lançando mão do uso moderado e progressivo da força. Parágrafo 2. A ambulância do SUS que esteja transportando presos, além da presença dos ASPs junto ao preso e ao motorista, será escoltada por uma ou, de preferência, 2 viaturas do sistema prisional. Parágrafo 3. O ASP só não permanecerá junto à equipe de socorristas quando sua presença inviabilizar o atendimento, contudo, dever-se-á levar em conta a segurança dos próprios socorristas e do próprio preso, sendo que tal situação deverá ser resolvida em comum acordo com os profissionais da saúde. Parágrafo 4. No caso previsto no parágrafo 3 deste artigo, quando não houver consenso entre a equipe de escolta e os profissionais de saúde envolvidos na operação, a situação deverá ser rapidamente comunicada à direção da unidade prisional, a qual deverá orientar a conduta mais acertada por parte dos ASPs. Artigo 272. A direção da unidade prisional verificará se o estabelecimento hospitalar fornecerá alimentação para os ASPs de plantão e, caso isso não aconteça, a alimentação deverá ser fornecida obrigatoriamente pela unidade prisional. Da escolta aérea. Artigo 273. O planejamento da escolta aérea, bem como a designação da equipe que irá executá-la são atribuições da Diretoria de Segurança Externa da SPI, a qual deverá observar os seguintes requisitos: 1. Encaminhar os dados pessoais do preso para a Assessoria de Informação e Inteligência para análise de periculosidade. 2. Enviar ao estado de destino, com antecedência mínima de 10 dias úteis, ofício de solicitação de apoio, informando nome dos ASPs designados pela DC, dados pessoais do preso, número do voo, horário de embarque e desembarque nos aeroportos. 3. No caso de escolta para outro estado, antes de iniciar o procedimento de cotação e compra de passagens, verificar, via contato telefônico ou por e-mail, se a unidade prisional de destino do preso está ciente da realização da demanda. 4. Preencher, com os dados dos ASPs e dos presos, o formulário de solicitação de passagem aérea, bem como colher assinatura do subsecretário de Administração Prisional e, na ausência deste, do assessor-chefe de gabinete e sua API. Em seguida, providenciar envio do referido formulário ao chefe de gabinete das sedes para aprovação, e 5. Montar pasta de viagem com toda a documentação referente à demanda, a saber, a cópia do ofício de solicitação de apoio encaminhado ao estado de destino do preso, b. ofício ou ordem judicial de autorização da transferência, c. recibo de entrega do preso, e d. laudo do exame de corpo de delito, quando solicitado. Parágrafo único. As escoltas aéreas e o apoio em aeroportos poderão ser realizados tanto pelo COP como pelos GTAPs das unidades prisionais.
Artigo 274. A equipe que irá executar a escolta deverá ser integrada por, no mínimo, 2 agentes de segurança penitenciários para cada preso, os quais deverão: 1. Trajar roupa social completa, 2. Cautelar arma de porte, 3. Portar arma de choque, quando aplicável, 4. Portar algemas, 5. Conferir toda a documentação do preso, 6. Conferir nas passagens aéreas o nome dos áspis e o nome dos presos que irão embarcar na aeronave, 7. Assegurar que o preso esteja trajando roupas comuns, sendo vedado o uso de bermudas e camisetas. 8. Chegar, no mínimo, com 2 horas de antecedência ao aeroporto. 9. Realizar o check-in de todos que irão embarcar, inclusive do preso. 10. Dirigir-se ao posto da Polícia Federal para preenchimento do formulário de embarque de passageiro portando arma de fogo. 11. Solicitar que a Polícia Federal faça contato com a Polícia Federal do aeroporto de destino, a fim de dar ciência da chegada do grupo de escolta para eventual apoio. 12. Realizar o procedimento de revista no preso em ambiente reservado no aeroporto. E 13. Dirigir-se, nas viagens com escalas de voo, à Polícia Federal ou órgão competente no momento do desembarque e reembarque em outra aeronave. Parágrafo 1. O embarque do preso deve ocorrer antes dos demais passageiros e desembarque após haverem desembarcados todos os demais passageiros. Parágrafo 2. O preso deverá ocupar assento no final da cabine de passageiros, fora das saídas de emergência, em fileiras com 2 ou mais assentos e, no mínimo, com 0,1 asp sentado entre ela e o corredor de passagem. Parágrafo 3. Durante o voo, o preso não deverá ser algemado a assentos, mesas ou a quaisquer outras partes da aeronave, devendo, quando aplicável, permanecer algemado para frente, com as algemas presas no cinto de algemação. Parágrafo 4. Mesmo quando estiver utilizando o sanitário, o preso deverá permanecer sob rigorosa vigilância dos áspis. Parágrafo 5. A equipe de escolta não deverá portar tonfa, gás lacrimogêneo ou outro gás similar paralisante, a bordo da aeronave, bem como deverá ser composta por áspis efetivos. Artigo 275. A equipe de escolta aérea fica limitada ao transporte do preso do aeroporto de origem ao de destino, salvo quando houver determinação expressa da ASP autorizando o procedimento diverso. Parágrafo único. Nos casos em que for exigido exame de corpo de delito do preso pela guarnição que irá recebê-lo, o agente deverá comunicar o fato à DICESP para que sejam tomadas as devidas providências do controle e manutenção do arsenal e equipamentos de segurança. Artigo 276. O controle e manutenção preventiva, bem como a limpeza dos materiais bélicos e demais equipamentos de segurança, é realizado pela Intendência, que deverá funcionar em tempo integral e com equipe fixa, a fim de atender às necessidades da unidade prisional, devendo, em todos os plantões, haver, no mínimo, um intendente escalado. Parágrafo único. O intendente é o responsável pela organização, controle, manutenção preventiva, limpeza e fiscalização de todos os equipamentos que se encontram sob sua responsabilidade, devendo ter a qualificação necessária para o desempenho da função. Artigo 277. Todo material de segurança deverá ser devolvido pelo ASP na Intendência, nas mesmas condições em que se encontrava no momento do acautelamento. Parágrafo único. Qualquer avaria no equipamento é de inteira responsabilidade do ASP que assinou pelo material. Artigo 278. Todo material de segurança com defeito deverá ser encaminhado ao intendente de plantão, juntamente com o comunicado interno, colhido previamente neste o ciente do diretor de segurança. Parágrafo único. O intendente deverá encaminhar cópia do comunicado interno à diretoria administrativa para providências cabíveis junto à Central de Suprimentos P. Artigo 279. O material bélico com defeito deverá ser encaminhado, via memorando assinado pelo diretor-geral, à Central de Suprimentos P, visando a manutenção corretiva ou outras providências de acordo com cada situação. Parágrafo 1.
O memorando de encaminhamento de que trata o caput deverá trazer a narrativa do ocorrido, bem como a solicitação dos serviços necessários, devendo, ainda, ser digitalizado e enviado para centralsuprimentos@defesasocial.mg.gov.br, para conhecimento e providências. Parágrafo 2. O encaminhamento das armas para manutenção, nos casos de avaria por suposto mau uso, será realizado via memorando e comunicado interno, contendo assinaturas do diretor-geral e/ou de segurança, para que sejam tomadas as providências. Parágrafo 3. As armas danificadas que estejam aguardando oportunidade para serem encaminhadas à central de suprimentos da SPI deverão ser armazenadas em local separado para evitar incidentes indesejados. Parágrafo 4. Somente a central de suprimentos da SPI está autorizada a guardar ou fazer manutenção corretiva em materiais bélicos defeituosos. Artigo 280. Todo armamento que estiver acautelado em postos fixos deverá passar por manutenção preventiva e limpeza a cada 15 dias, no mínimo. Parágrafo único. A limpeza e manutenção preventiva consistem na desmontagem suficiente para a limpeza do cano, caixa de culatra e câmara, mediante emprego de óleo mineral fino, escovas apropriadas e flanela. Artigo 281. Todo material de segurança que chegar à unidade prisional deverá ser guardado na intendência após conhecimento da direção. Parágrafo único. Caso não haja espaço físico na intendência e os materiais tenham que ser alocados em outro setor, deverá o intendente listar todos estes materiais a fim de garantir o devido controle. Artigo 282. Todo manuseio com arma de fogo deverá ser feito em área de segurança, em direção à caixa de areia ou em lugar indicado pelo intendente. Artigo 283. Toda unidade prisional deverá manter no setor de intendência o livro de movimentação diária e tabelas de 1. Armamento com número de série, patrimônio e mapa de distribuição. 2. Quantitativo de munições, separadas por calibre, estado de conservação e vencimento. 3. Quantitativo de munições químicas, separadas por tipo, estado de conservação e vencimento. 4. Controle de HTS, detectores de metais e aparelhos de raio-x com mapa dos setores onde estão alocados. 5. Controle de coletes balísticos por número de série e vencimento, bem como a equipe em que está alocado. 6. Tabela de quantitativo de materiais de uso diário como algema e tonfa. E 7. Cópia de todos os comunicados internos referentes ao uso do material bélico registrados na unidade prisional. Parágrafo único. Todas as movimentações de armamentos e aprestos e outros equipamentos de segurança deverão ser registradas no livro próprio referido no caput 138, artigo 284. Todas as ocorrências do setor deverão ser registradas no livro do intendente de plantão, a fim de que todos os intendentes possam ter ciência de toda e qualquer alteração nos materiais por eles alocados. Artigo 285. Somente será autorizado o acautelamento diário de armas de fogo e artefatos explosivos para ASPs devidamente habilitados de acordo com as normas legais e que estejam escalados nas seguintes equipes: postos, GIR, JETAP, muralha, guaritas e portarias. Parágrafo único. Em situações especiais, será autorizado, pelo diretor-geral ou de segurança, o acautelamento de armas por ASPs, igualmente habilitados de acordo com as normas legais, que não estejam escalados nas equipes descritas no caput deste artigo. Artigo 286. As armas de porte, armas curtas, são utilizadas em escoltas de presos pelo JETAP, bem como na contenção externa nas portarias de acesso das unidades prisionais. Parágrafo único. Aos ASPs do JETAP, preferencialmente, deverão ser acauteladas pistolas de calibre 40 SIW. Artigo 287. As armas portáteis, armas longas, são comumente usadas em muralhas, portarias, GIR e JETAP, a exemplo das carabinas, espingardas calibre 12.
GAI do fuzil 556. Parágrafo 1. A espingarda calibre 12. GA pode ser utilizada em ambientes internos, em intervenções do GIR e do COP, bem como nas portarias como suporte e contenção de sinistros. Parágrafo 2. Em ambientes internos, o emprego da espingarda calibre 12. GA será feito com munição não letal. Artigo 288. O acautelamento da pistola de choque será autorizado, preferencialmente, aos grupamentos do GIR, podendo se estender a outros ASPs envolvidos em procedimentos de segurança prisional. Parágrafo único. Este tipo de armamento somente será acautelado aos ASPs aprovados em treinamento específico de manuseio e emprego da pistola de condutividade elétrica. Artigo 289. O armazenamento do material bélico deverá ser realizado, diariamente, na intendência das unidades prisionais, dentro de cofres ou outro local apropriado definido pela direção da unidade prisional. Artigo 290. A limpeza do cano e superfícies exteriores das armas deve ser feita, diariamente, com flanela e óleo mineral fino. 139. Artigo 291. Toda a movimentação das armas deve ser registrada em livro próprio e assinada após entrada e saída do material. Artigo 292. As munições letais serão usadas em muralhas, portarias e escoltas de presos. Artigo 293. As munições não letais serão usadas em situações de emprego e uso progressivo da força, tais como intervenções do GIR e COP, escoltas prisionais e outras executadas em âmbito interno e ou externo das unidades prisionais. Artigo 294. Todas as munições devem ser guardadas em local seco, ventilado, longe das paredes e fora do alcance de raios solares, preferencialmente, em cofre ou armário. Artigo 295. No processo de carregamento de armas semiautomáticas e automáticas, deverá ser utilizada, como primeira munição do carregador, sempre a mesma e de preferências do tipo ogival ou ponta plana, a fim de evitar danos às demais munições. Artigo 296. É vedado o uso de armamento, munições letais e não letais e outros equipamentos de segurança para treinamento sem prévia autorização da ASP. Parágrafo 1. A solicitação deve ser enviada à ASP, mediante memorando, informando o nome MASP dos participantes, nome do instrutor, local e data do treinamento para apreciação e possível autorização. Parágrafo 2. Para a retirada de materiais bélicos junto à central de suprimentos, o diretor-geral da unidade prisional solicitante deverá enviar viatura cela com guarnição completa e armada. Parágrafo 3. Não será autorizada a retirada de materiais bélicos em veículo particular ou oficial administrativo. Artigo 297. As algemas de pulso e tornozelo serão usadas em procedimentos de escoltas e movimentação de presos. Artigo 298. As algemas deverão ser limpas com uma flanela e penduradas em local seco, preferencialmente longe de paredes e com sua respectiva numeração descrita abaixo. Artigo 299. Os escudos, os capacetes, as caneleiras, as cotoveleiras e os óculos táticos serão usados em situações de emprego do uso progressivo da força, nas intervenções táticas do GIR, canil e COP, devendo ser acondicionados separadamente, antibalísticos de um lado e antimotim de outro, de forma que não venham a causar dúvidas ao usuário. Parágrafo único. A limpeza dos antibalísticos deve ser realizada com uma flanela e a limpeza dos antimotins somente com pano umedecido em água ou álcool e, em nenhuma hipótese poderão ser acondicionados no chão, sendo preferencialmente pendurados em paredes ou prateleiras, fora do alcance da umidade dos raios solares. Artigo 300. Os coletes táticos e antibalísticos deverão ser acondicionados em cabides, de forma que não venham a deformar suas partes externas, sempre observando o número de série das placas, bem como a data do seu vencimento validade. Artigo 301.
Todas as solicitações de materiais de segurança deverão ser realizadas por memorandos assinados pelo diretor-geral e encaminhadas à Diretoria de Apoio Logístico da USP. Parágrafo 1. Após a análise do porte da unidade prisional, população carcerária, bem como dos itens solicitados, os materiais e equipamentos pertinentes serão repassados para adequação ou reposição. Parágrafo 2. Em caso de substituição de granadas, espargidores e ou munições letais e não letais deflagradas, a unidade deverá enviar a cópia do comunicado interno elaborado na data do acontecimento, juntamente com as cápsulas de munições deflagradas, os frascos vazios de espargidores e os capacetes detonadores das referidas granadas à Central de Suprimentos PI para conferência e providências cabíveis no ato da retirada do material solicitado. Parágrafo 3. Nos casos de avaria por mau uso, para substituição de máquinas fotográficas, detectores de metais, manual e banqueta, máquinas de cortar cabelo, lanternas, rádios transceptores, binóculos, granadas, entre outros, deverá ser enviado comunicado interno contendo despacho do diretor-geral e ou de segurança central de suprimentos PI para que sejam tomadas as providências cabíveis. Parágrafo 4. Os cadeados só serão substituídos mediante a apresentação dos danificados. Artigo 302. Todo tipo de informação que venha a interferir ou retardar qualquer ação de controle, implicando diretamente nas condições físicas dos materiais bélicos e de segurança será de inteira responsabilidade dos diretores gerais e de segurança das unidades prisionais, bem como do intendente de plantão. Artigo 303. O acautelamento em circunstâncias especiais deverá ser solicitado pelo diretor-geral, via memorando, ao superintendente de segurança prisional, informando o modelo, calibre, número de série da arma, nome, CPF e documento comprovador da idoneidade do servidor, para fins de controle da Central de Suprimentos. Parágrafo 1. O acautelamento será feito em formulário próprio, após a autorização. Parágrafo 2. O cancelamento do acautelamento também deve ser comunicado, via memorando, ao superintendente com cópia à Central de Suprimentos. Da troca de plantão. Artigo 304. Ao final de cada plantão, o ASP que estiver terminando seu turno de trabalho deverá 1. Realizar a contagem e a chamada nominal dos presos, mediante contato visual a fim de garantir sua presença. 2. Conferir se os cadeados e as portas estão fechados e trancados, bem como devolver os equipamentos de trabalho e as chaves que estão sob sua responsabilidade. 3. Verificar situação de organização e limpeza do setor. E 4. Informar verbalmente ao ASP que o substituirá, quanto às intercorrências relevantes do plantão. Parágrafo único. Sempre que o setor dispor de livro de relatório, o ASP deverá registrar todas as intercorrências relevantes havidas durante o seu plantão, devendo se ausentar do posto de serviço somente quando este houver sido entregue ao ASP do plantão seguinte. Todo relatório deverá trazer a identificação dos ASPs escalados no setor, bem como deverá ser devidamente assinado. Artigo 305. Ao iniciar o plantão, o ASP que estiver assumindo, em quaisquer setores da unidade prisional, inclusive GETEP, GIR e canil setorial, deverá 1. Acautelar os equipamentos de segurança necessários. 2. Ouvir os relatos do ASP do plantão anterior, de modo a se inteirar da situação. 3. Conferir o estado de organização e limpeza do setor. 4. Realizar a contagem e a chamada nominal dos presos, mediante contato visual a fim de garantir sua presença. E 5. Conferir se os cadeados e as portas estão fechados e trancados. Artigo 306. Constatada a regularidade do plantão, o ASP que estiver assumindo deverá assinar o relatório do ASP substituído. Parágrafo 1. Em caso de ausência de preso, falta de armamento ou qualquer equipamento, os ASPs do plantão anterior não serão liberados enquanto a situação não for esclarecida. Parágrafo 2.
As irregularidades constatadas e quaisquer outras verificadas ao longo do plantão deverão ser comunicadas, via formulário próprio, ao coordenador de segurança. Parágrafo 3. Em caso de suspeita de fuga ou extravio de armamento ou equipamento, o diretor-geral deverá ser acionado e a unidade prisional será submetida a uma busca geral. Artigo 307. Os ASPs do GETAP, além de todos os cuidados relativos à troca de plantão, deverão, ainda, conferir, minuciosamente, as condições dos veículos, conforme previsto no Manual do Condutor, bem como checar as chaves e o abastecimento das viaturas. Artigo 308. Os ASPs da equipe do canil setorial, além de todos os cuidados relativos à troca de plantão, deverão, ainda, conferir minuciosamente as condições do setor e o estado dos cães. Artigo 309. Os ASPs do GIR, além de todos os cuidados relativos à troca de plantão, deverão, ainda, conferir minuciosamente as condições do setor e do armamento, bem como de todos os equipamentos próprios do seu campo de atuação. Artigo 310. Os ASPs empenhados nos procedimentos de escolta hospitalar deverão aplicar, dentro do cabível, todos os cuidados relativos à troca de plantão. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!